História de Salvador, parte 8. Conquistadores e aventureiros dos primeiros séculos. O fascínio da prata. Belchior Dias Moreira. O episódio envolvendo Belchior Dias Moreira, natural de Salvador, e as minas de prata de Itabaiana demonstra o fascínio das autoridades e dos colonos luso-brasileiros pelas riquezas minerais e a importância delas no imaginário da época. Após Belchior, centenas, se não milhares de pessoas sairiam de Salvador e arredores para tentar achar metais preciosos nos sertões, inspirados sobretudo por esse intrépido desbravador. Em 1593, resolve Belchior Dias Moreira, neto de Caramuru e Catarina Paraguaçu, adentrar os sertões em busca de pedras ou metais preciosos. Não era tarefa das mais fáceis, tinha de ser realizada necessariamente a pé, com o perigo de ser devorado por índios hostis no caminho. Como não reapareceu até 1601, deram-no como morto. Mas eis Belchior então de volta a Salvador. Encontrara algo após tanto tempo? Não revelou, fez mistério. Governava o Império Português e Espanhol, naquele tempo unificado, o rei Felipe III. Belchior entrou num navio e foi ao rei, pedindo-lhe títulos de nobreza para revelar as mais fantásticas minas de prata do Oriente da América. Demorou-se 4 anos na corte, de 1604 a 1608, e nada de conseguir o que pedia. O rei ou não acreditou no sertanista ou não quis correr o risco de ser passado para trás por um brasileiro mameluco, tipo muito mal visto pelos europeus. De volta a Salvador sem título, Belchior insistiu até que o governador-geral Luís de Souza, conde do Prado, aceitasse participar pessoalmente de uma expedição à Itabaiana em busca das tais minas. Levou consigo ainda o ex-governador do Rio de Janeiro, Martim Correia de Sá. Uma vez no sertão de Sergipe, recolheram amostras minerais. Parecia prata, mas não era. Tratava-se de um mineral semelhante, mas sem valor. Belchior justificou-se dizendo que a localização da prata verdadeira só revelaria após obter o título de nobreza. O conde do Prado, revoltado com a audácia, decretou: ou Belchior revelava o local onde encontrara a prata, ou seria preso. Preso foi, enfiado na cadeia de Salvador, que funcionava no porão da Câmara Municipal. Ali ficou por 2 anos, até que amigos juntassem o valor pedido pelo governador a título de indenização pelos custos da expedição mal sucedida, 9.000 cruzados. Libertado, os mesmos amigos o aconselharam a não se meter mais em descobertas. Belchior recolheu-se às suas muitas propriedades em Sergipe e lá faleceu desgostoso no ano seguinte. Seus descendentes seguiriam a busca infrutífera, pois nunca houve prata em Sergipe. Outros, porém, no final daquele século, descobririam ouro em Jacobina e Rio de Contas. O sonho do Eldorado jamais deixou de ser alimentado. O grande conquistador e o rapto de Isabel d'Ávila, Francisco Dias d'Ávila II. A Casa da Torre, fundada por Garcia d'Ávila I em meados do século XVI, comandou o maior latifúndio do mundo, com cerca de 300.000 km² de extensão. Com Francisco Dias d'Ávila II, bisneto do fundador, neto de Francisco Dias d'Ávila I, chegou à sua maior extensão, englobando parte das capitanias de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Justamente nesse auge, o rapto da sobrinha do patriarca Isabel d'Ávila agitou Salvador e região, mobilizando a população local. Em 1678, não havia família mais rica na Bahia que os Ávila, reis do gado bovino e dos sertões. Porém, ou talvez por isso mesmo, os Ávila, particularmente o então chefe da família, Francisco Dias d'Ávila II, não eram benquistos pelo povo de Salvador e arredores. Francisco era inimigo dos jesuítas, tinha fama de matador de tapuias e de ser particularmente rude. Eis que, no início daquele ano de 1678, o inesperado acontece. A sobrinha do chefe, Isabel d'Ávila, então com 15 anos de idade, é raptada de dentro da fortaleza da família, em Tatuapara, e levada para Salvador, onde o povo saúda o raptor, Manuel Paz da Costa, um simples empregado da Casa da Torre. O tio de Isabel, vereador de Salvador Tomé Pereira Falcão,
Assim como a mãe da adolescente, Leonor Pereira, denunciam o rapto à polícia, o dizendo contra a vontade da menor. 10 dias depois da fuga de Manuel, que se abrigara na casa de um inimigo dos Ávila, ele se casa com Isabel no convento do Carmo em cerimônia privada. Manuel era pobre e o seu ato de ousadia o poderia levar a herdar parte do imenso patrimônio da Casa da Torre. O povo torcia por ele e contava com um aliado de peso para validar aquele casamento: o secretário de Estado Bernardo Vieira Ravasco, irmão do padre Vieira e igualmente inimigo dos Ávila. Com a ajuda de Bernardo e de um juiz, Manuel conseguiu botar as mãos em parte da fortuna da herdeira dos Ávila, mas gastou tudo em pouco tempo. Foi condenado depois a devolver o dinheiro, recebendo outras penas por não o fazer. Porém, o casamento jamais foi anulado. Até hoje, não se sabe se Isabel consentiu no rapto, se amava realmente o marido. O que se sabe é que morreu em 1704, aos 42 anos, pobre, deserdada, praticamente abandonada por Manuel e sem deixar descendência. Quanto a Francisco, casou-se com a irmã de Isabel, a também sobrinha Leonor Pereira Marinho, para manter o patrimônio em família. Depois dele, a Casa da Torre iniciaria longo período de decadência, culminando com seu fim, afundada em dívidas, em meados do século XIX. Antes, seus descendentes, com o nome Pires de Carvalho e Albuquerque, teriam papel decisivo na independência do Brasil na Bahia em 1822 e 1823. O judeu e seus mandingueiros, Manuel Nunes Viana. Descoberto o ouro em Minas Gerais e Rio de Contas, os interesses de baianos, pernambucanos e portugueses da metrópole entraram em choque com os dos paulistas. Manuel Nunes Viana, comandante supremo dos Emboabas, como eram chamados os não paulistas na disputa pelas minas, representou magnificamente os interesses da Bahia e teve o apoio de nossos senhores de terras e intelectuais. Foi o mais importante desbravador dos sertões brasileiros. Judeu, ou seja, cristão novo, Manuel Nunes Viana tinha como o mais confiável de seus exércitos, como homens que mantinha mais próximos a si, escravos mandingas, daí o nome mandingueiros, como eram conhecidos islâmicos do Reino do Mali. Com eles, conquistou os sertões do São Francisco, abrindo o caminho da Bahia para Minas Gerais e colonizando toda a região. Ainda assim, recebeu o título de fidalgo do rei Dom João V, fez de 2 filhas freiras e foi admitido na Ordem de Cristo da Igreja Católica. Bandido, terrível, extraordinário, dotado de poderes sobrenaturais, herói, conquistador, populista, mestre de campo, capitão-mor, aclamado governador das Minas pelo povo, tudo isso se disse de Manuel Nunes Viana, e é provável que tudo fosse verdade na soma de sua incrível personalidade. Cabe apenas dizer que, quando jovem, estabeleceu-se como comerciante na Bahia. Uns dizem que foi inicialmente comerciário, ganhando a confiança da herdeira da Casa da Ponte, Isabel Guedes de Brito, dona de todas as terras entre Morro do Chapéu e as nascentes do Rio das Velhas, em Minas, que lhe deu procuração para administrar os vastos domínios de tamanho equivalente ao atual estado da Bahia. Manuel Nunes Viana foi, viu e venceu. Tratava índios, negros e brancos sem distinção. Insurgia-se contra a cobrança de impostos e contra a ordem de fechar as estradas entre Minas e Bahia para evitar contrabando. Por onde passava, o povo o saudava. Aos inimigos mandava dizer que tinha o corpo fechado, obra de seus mandingueiros. Em décadas de guerra, colecionando inimigos poderosos como o Conde de Assumar, governador de Minas Gerais, e os paulistas, nunca foi ferido. Várias vezes acusado de crimes, várias vezes absolvido pelo rei. Morreu na Bahia, livre, rico, próximo de sua vasta biblioteca, que incluía volumes por ele patrocinados, inclusive de autores baianos. Que tenha elogiado a Bahia como sua terra é um orgulho para os baianos, por mais controversa fosse a personalidade desse judeu amigo dos mandingas do Mali. O povo da Bahia, bem como a maior parte das autoridades locais, sempre torceu por ele. Uma vida incrível. Francisco Félix de Souza.
Muitas lendas cercam a vida de Francisco Félix de Souza, a maior parte delas espalhadas por sua família, que forma uma comunidade à parte em Benim, costa ocidental da África. A história real do primeiro Xaxá de Uidá, título inventado pelo rei Guezô para agraciá-lo, está bem documentada a partir de seu estabelecimento na África. Foi iniciado no negócio do tráfico pelo sogro, Koma Langan, pai de sua primeira esposa, Gigibu. Em 1803, empregou-se como escrivão e contador na fortaleza portuguesa de São João Batista de Ajudá. Em 1806, fez-se governador da fortaleza, mas logo abandonou o cargo para se dedicar com exclusividade ao tráfico negreiro, pois recebera autorização para tanto do rei do Daomé, Abandozan. Deu certo o negócio, mas acabaram Félix e o rei se desentendendo, sendo o baiano preso. Não foi executado por ser branco e haver uma crença no Daomé que matar um branco dava azar. O irmão de Abandozan, Guapé, interessado em tomar o trono para si, liberta Félix e efetivamente chega ao poder, recebendo o nome real de Guezô. Em 1821, o baiano é conselheiro do rei e recebe o título de Xaxá, não se sabendo ao certo até hoje qual o significado da honraria. Ganhou o monopólio do comércio, trazia armas e mercadorias do Brasil e da Europa e as trocava por escravos, noz de cola e azeite de dendê. Os escravos eram vendidos a Félix pelo rei, depois de capturados no interior do próprio Daomé ou em zonas fronteiriças. O Xaxá tinha prepostos em Salvador e no Rio de Janeiro. Ao apoderar-se da cidade de Uidá, que passou a ser a sede de seus negócios, incentivou a vinda de libertos brasileiros para ela. Alguns, incrivelmente, tinham sido vendidos pelo próprio Félix ao Brasil. Não pareciam guardar rancor do antigo algoz. Ao morrer em 1854, o tráfico negreiro já era ilegal em todo o mundo. Félix, navios apreendidos, estava arruinado. No entanto, no final da vida, ainda tinha 53 esposas, 80 filhos homens e 2.000 escravos pessoais. Há controvérsia sobre ter sido escravo no Brasil ao nascer. É provável que seu pai fosse português, a mãe era de origem africana ou ainda uma indígena brasileira. As descrições da cor da pele de Félix indicam um pardo claro. Muitos pardos baianos participaram do tráfico negreiro dos dois lados do Atlântico. Em Uidá, no Benim, a comunidade de agudás segue existindo e cultuando as tradições culturais da Bahia, apesar de não falarem mais português. São comandados, simbolicamente, por um xaxá, descendente direto de Francisco Félix de Souza.